A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos. Quero aqui agradecer a você que escreveu recentemente, dizer você curta, comente, deixe sua sugestão se você achar que nós precisamos melhorar o canal. Amém. Hoje nosso estudo de hoje vai ser em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8, que vai dizer assim, Paulo vai dizer, cuidado com os falsos ensinos. Paulo tem cuidado especial com os falsos ensinos que não produzem uma verdadeira fé. Ele adverte a igreja de Colossos contra as filosofias, as vãs sutilezas, que são ensinos ou tradições humanas e não segundo Cristo. Veja que ele se preocupa, com as vãs filosofias, e com as vãs sutilezas de ensino do mundo, que são ensinos ou tradições humanas e não Jesus. Primeiro ponto do nosso estudo, ele vai dizer assim: ninguém vos faça presa sua. O significado de presa revela o que acontece ainda hoje com os adeptos das seitas farisaicas. O verbo grego silakogel leva como despojo, prisioneiro de guerra, sequestro, roubo, descreve o estado espiritual dos que seguem os falsos mestres. Um dos objetivos dos promotores de heresias é escravizar as suas vítimas para terem domínio sobre elas. Colossenses capítulo 2, verso 18, Gálatas 4, 17. Hoje muitos estão dos grilhões dos falsos mestres como os verdadeiros escravos, é claro, porque se a gente não tiver cuidado, a gente entra pelo meio dos falsos ensinos e fica aprisionado, porque tem muita gente aí ensinando coisa errada, coisa que não existe, em vez de ensinar a verdadeira palavra, em vez de ensinar o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade. Segundo subponto vai dizer, por meio de filosofia, não há indício de que o apóstolo esteja fazendo alusão às filosofias da Grécia. As filosofias de que Paulo trata são conceitos humanos contrários à doutrina e à ética cristã. Qualquer sistema de pensamento ou disciplina moral era naqueles dias chamado de filosofias. Os irmãos em Colosso foram expostos às influências desses sistemas filosóficos conhecidos como gnósticos. Eles negavam a divindade de Cristo, dizendo que jamais Deus poderia se tornar homem. Veja, no conceito deles, para eles, Deus jamais se tornaria homem. Deus jamais encarnaria e seria um homem normal, foi todo mundo foi. Mas Jesus provou que Deus veio ao mundo e encarnou, e andou no meio do povo, viveu como o povo viveu. Para eles isso era impossível, um Deus se tornar homem. O perigo dos colossenses era que eles se baseavam mais nas deduções desse raciocínio ilusório do que no que haviam sido ensinados pelos apóstolos. Veja, os colossenses estavam se deixando influenciar por essas filosofias, por esses conceitos. Paulo usa uma ilustração muito clara que nos avisa contra falsos mestres. Ele afirma que tais elementos estão tentando capturar os crentes através de filosofias humanas e tradições. Paulo havia referido aos crentes como tendo sido libertos dos poderes das trevas e trazido para o reino de Deus. Agora ele enfatiza os falsos mestres que estão tentando levar os crentes de volta à prisão, em contraste com Colossenses 1 e 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É claro que Paulo já havia pregado o evangelho, já tinha mostrado a ele que a salvação se é através de Jesus, e ele ainda estava deixando se influenciar por essas filosofias de homens, filosofias vãs que não levam a nada. Terceiro vai dizer vã e sutileza. Vã e sutileza, a palavra vã no grego, kenos, significa vazio, vão, destituído de verdade e riqueza espiritual, de alguém que se vangloria de sua fé como uma posse transcendente, ainda que seja sem os frutos da fé. O conhecimento daqueles hereges procedia do seu pensamento filosófico e das discussões e elucubrações dos famosos mestres seculares da época e também mentores religiosos, cuja sabedoria afasta o povo de Deus. Colossenses 1 e 10, é claro, porque eles estavam se deixando levar por ensino que estava afastando eles. Se eles já tinham crido em Cristo e recebido o evangelho de Jesus, eles não podiam mais estar crendo nessas vãs sutilezas de homem, mas pelo contrário, eles estavam se deixando levar ainda. Continuando vai dizer, engano e sutileza, nesse contexto, significam a mesma coisa. A palavra grega usada para sutileza é apate, isto é, engano, Efésios 4:22, sedução, Mateus 3:22, é usada para referir-se a pessoa de conduta enganosa e embusteira, que levam outras ao engano.
É mediante tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas ao desvio. Tais sutilezas impedem as pessoas de verem a verdade e, como consequência, tornam-se cativas das astúcias de Satanás. É claro, porque ele vai enganando, seduzindo, e eles não conseguem ver a verdade que é em Cristo Jesus. E terminam depois sendo aprisionados nas astúcias de Satanás, porque se deixaram se levar por vãs sutilezas, filosofia de homem, filosofias que não levam a nada, filosofia só de engano. Continuando, vai dizer, Paulo advertiu os colossenses ao cuidado de não se fazer presa de tais ensinos, Colossenses 2:8, por meio de filosofias, tradições e vãs sutilezas que destacam a importância do homem acima de Deus. O ensino humanismo colocando o homem no centro de tudo no mundo. Exclui a palavra de Deus e ao próprio Deus de seus arrazoados. Em outras palavras, o humanismo endeusa o homem, né? O humanismo endeusa o homem, não o próprio Deus. Tá bem? O humanismo dá destaque só ao homem, colocando o homem no centro de tudo e tirando Deus do centro de tudo. Então é esses ensinos que estavam ali, né, entrando na igreja de Colosso. E Paulo vai refutar isso aí, mostrando a eles que esses ensinos são ensinos enganosos, que só faz aprisionar o homem nas astúcias de Satanás. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular e suas filosofias. Paulo demonstrou que não há qualquer razão para o cristão desviar da verdade que é em Cristo, pois ele encerra em si mesmo dizendo toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, não havendo necessidade de buscar outro Salvador e nem outro meio de salvação, é claro, porque nós não temos outro Salvador e nem outro meio de salvação. O único Salvador e o meio para a salvação é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João capítulo 14, verso 6. Ele mesmo disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, o único meio para a salvação é Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, o carcereiro perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi isso que ele ensinou. O único meio para a salvação é Jesus Cristo. Continuando dizendo, o Senhor da igreja é Jesus, pois foi ele quem quebrou todas as tradições, porque vamos colocá-las de novo para tropeço dos que querem chegar ao conhecimento da verdade. Claro que não, se foi ele, né, que quebrou todas as tradições, porque nós vamos voltar novamente às tradições de qual nós saímos. Não podemos voltar, temos que seguir em frente, e em frente é seguindo a Cristo. Aí vai dizer, segundo a tradição dos homens, o apóstolo vai refutar estes ensinos humanos dizendo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e indisciplina de corpo. Todavia, não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 22 ao 23. Os crentes de Colossos estavam sendo alvo dos hereges que, a pretexto de humildade ou de santidade, queriam obrigá-los a ficar sob o jugo de ordenanças carnais, forjadas para manter seus seguidores presos aos seus ensinos, em lugar da verdadeira doutrina que tem origem no Evangelho de Cristo. Os hereges procuram sobrecarregar os incautos incrédulos com doutrinas que são mandamentos de homens. Tá vendo? É isso que eles gostam de fazer. Colocar mandamento de homens sobre aqueles que não têm um bom entendimento da palavra, sobre aqueles que não entendem a palavra de Deus. E com isso, consegue aprisioná-los, mostrando a eles que eles estão fazendo a coisa certa, mas não é errado, que estão indo sob filosofia de homens. Paulo refere-se a um sincretismo de elementos cristãos, judaicos e gnósticos, a angelolatria, ascetismo, tradições que opunham o evangelho. São certos ensinos, autossalvação, tradições que são baseadas em preceitos e ensinamentos de homens, os quais estavam transformando o evangelho, deixando por Jesus. Trata-se de tradições humanas, ao passo que o evangelho veio do céu. O evangelho ele veio do céu, né? São grupos que surgiram de uma religião principal e seguem as normas de seus líderes ou fundadores e cujos ensinos divergem da Bíblia. São uma ameaça ao evangelho e problemas para as igrejas que seguem a verdade bíblica. Muitas igrejas, infelizmente, têm sido influenciadas pelo secularismo, especialmente em seu aspecto organizacional e litúrgico, é claro. Tem muitas igrejas que estão aí se fundamentando em ornamento de homens, né? E em vez de estar se baseando no verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo.
Aquele é o evangelho que veio do céu, um evangelho que veio trazido diretamente de Jesus para o ser humano. E muitos esquecem disso. Por isso que em Colossenses 2:8, Paulo vai deixar bem claro aí, né? Ele deixa bem claro. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Veja, segundo o rudimento do mundo e não de Cristo. É isso que nós devemos ter o máximo de cuidado. No versículo 9 vai dizer assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É claro, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então nós devemos ter cuidado com os falsos ensinos. Não se deixar enveredar por eles, porque um fundamento já está posto. E esse não pode ser tirado, e nós estamos fundados em Cristo Jesus, e não tem outro fundamento a não ser Jesus Cristo.